Fala aí galera, eu sou o T e o meta mudou? Não sei, você pode considerar isso uma afirmação ou, na verdade, um questionamento. E muito bem, meus amigos, eu vou falar sobre o nosso querido ICS, que vai acontecer, está acontecendo, na verdade, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. É pra ter gravado antes, mas infelizmente eu sou muito mal atrapalhado, então não gravei, mas tô gravando agora. Por quê? Esse vídeo aqui é pra gente tentar ver mais ou menos como está o metagame no momento atual, porque uma coisa mudou. Saiu a Brand Diffusion, o Studio Deck Dual Base. Já tem uma semana que isso tá rolando. Se você ainda não tá ligado mais ou menos como estão os decks, tem um vídeo que eu faço aqui no meu canal, onde eu falei mais ou menos dos decks, né, de como que você pode montar o deck com a Brand Diffusion, além do deck de Desper puro, que se você for colocar um deck em si, seria o Desper, que é quem usa a Brand Diffusion, mas tem vários outros que passam a usar essa carta como uma certa engine de força dentro dos seus arquétipos. Mas, além disso, óbvio, para ver na prática os jogos, tem lá no meu canal de jogos comentados que eu coloquei bastante jogos com o Desper ou qualquer outro deck que use o Desper, na verdade a Brand Diffusion, dentro da sua engine. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, de expectativas para esse ICS, que a gente pode esperar dele. O ICS está acontecendo hoje, eu tô gravando isso aqui no sábado, no começo da tarde, e o ICS, se eu não me engano, ainda não começou, mas que deu cerca de 500 e poucas pessoas, que é uma diferença discrepante lá para que teve nos Estados Unidos, né? Mas isso é esperado, o ICS de Bogotá, na Colômbia. Enfim, então vamos tentar entender mais ou menos como tá o formato e fazer aqui as nossas conjunturas e imaginações para como vai estar, como vai rolar esse torneio. Claro que depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que aconteceu, mas aqui é pra gente tentar imaginar como tá o meta nesse momento e, baseado no momento, o que imaginar pro os acontecimentos que ainda vão rolar dentro do ICS. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, uma coisa bem chata é que esse ICS não vai ter transmissão, porque é o ICS aqui da América Latina, né, e geralmente ele não tem, então chato pra cacete, mas vou trocar aqui a minha telinha. Beleza, aqui eu tô pra mostrar pra vocês o último ICS que teve, né, o ICS Bogotá, que aconteceu nos Estados Unidos, que eu fiz meu vídeo aqui, que você pode ver aqui em cima falando sobre esse ICS. Bem, enfim, esse aqui é o resultado, né, o top 32. Basicamente, com esse top 32 aqui, a gente vai tentar ver quais foram os decks que toparam, que teoricamente é o recorte do metagame daquele torneio. De lá pra cá, teve o próprio giro, ou seja, quando tem um resultado de um torneio, geralmente, assim, tudo bem que o meta já tava do jeito que a gente já sabia, a gente já tava acostumado com o meta e já meio que sabia como ele ia ser pro torneio do ICS de Charlotte. Mas quando tem esse torneio assim, o meta tende a dar uma leve sacudida, porque algumas coisas mudam em relação ao torneio anterior. Então, além do resultado em si mudar o meta, ou pelo menos decks que vão ser usadas pro torneio seguinte, ainda teve o lançamento da Brand Diffusion, que deve sacudir um pouco esses decks aqui. Mas toparam o seguinte, como vocês estão vendo, do top 32 saiu Prankids, como a sua maioria esmagadora, com o Tennis Sword Soul. O Tennis Sword Soul você considera aí de várias vertentes, né? Todos usando Fibe, alguns usando Brave Tolkien ou não. Sendo, por exemplo, o deck de Brave Tennis, por exemplo. Aqui, o Eldritch, teve alguns Eldritch. Deixa eu só ver aqui no title cardzinho como foi. 3 Eldritch Adventure. Desses 5 Eldritch aqui, 2 foram Eldritch Trap e os outros foram 7, tá? O Cyberse e Eldritch, blá 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 blá. Então, você considera isso aqui também como sendo o deck de Brave Tolkien e os Engine de Eldritch por trás, né? Enfim, Flounder Easy também tá nesse bolo todo aí e topou relativamente bem, na verdade de maneira até surpreendente, seguido pelo Destiny Synchro Adventure, que é mais ou menos como se fosse o Based, tá? Dogmatica, Sky Striker, Despia, que foi aquele do Understory, que só um topou, e o Dragon Link, esse que tem 3%, só um topou, 6%, 2 toparam, 9% acho que foram 3, né? Cadê aqui? Enfim, foda-se. O certo é, esse aqui foram os decks que conseguiram bons resultados. Vai ter diferença desses decks pros decks que vai jogar nesse ICS? Pode ser que tenha algumas variações e alguns fatores que podem mudar o jogo. Eu vou trocar aqui pra nossa tela do DB, e nessa tela do DB eu vou tentar falar um pouquinho com vocês do que eu imagino, tá? Da minha imaginação fértil, tá? Então deixa eu trocar aqui, não é isso, não é isso. Decklist DB, tá aqui, troca, Dueling Book, tá certo já isso aqui? Certinho, beleza. Então aqui, galera, eu coloquei mais ou menos a prateleira, os decks que a gente pode imaginar, teoricamente, como chance minimamente real de conseguir fazer alguma coisa que pode até tirar o DD daqui, né, porque eu sou saudosista, mas eu quero colocar aqui porque foda-se, eu quero só ver ele ali. Mas DD não tem chance de porra nenhuma, tá? Enfim, é óbvio que a gente vai imaginar que algumas coisas se mantêm, porque a única diferença que teve é a Brand Diffusion. Isso é uma diferença grande o suficiente? É uma boa diferença. Por quê? O Despa é um deck postulante, é um deck relevante, tá, pra esse torneio, e que, olha, a gente vai ver muito dele, muito mesmo. Por quê? Porque ele é novo. Esse é o principal argumento, ele é novo, tá? O deck é bom? É interessante? Sim, tem motivos pra se usar ele, mas o principal motivo inicial pra ele estar sendo usado em massa, provavelmente ele vai estar sendo usado em massa, ele é novo, tá? Essa é a principal questão. Agora, quais são os decks que mudam
de dinâmica por causa da Branded Fusion. Tem alguns. O Prankids é o deck que estava sendo mais popular no formato passado, continua se mantendo. O Sword Soul não tem nenhuma questão de interação com o Branded Fusion, então ele continua se mantendo como ele era. O deck de Based continua. Tem algumas versões de 60 cartas que usam Branded Fusion, mas eu não vejo motivos pra isso acontecer e o Based pode ser melhor. Talvez o fato desses decks fazerem a conta tão fácil te facilite conseguir fazer, por exemplo, um Mirror Jade e o Mirror Jade te dá algum follow ou seta pelo menos a Branded Red. Pode ser uma opção. Pode ser uma questão interessante de você usar, mas não tenho certeza se os decks de bait de 60 cartas de combo vão estar usando Branded Fusion. Logo, creio eu que nesse momento o mais viável e relevante pro jogo é questão de Based e afins com Fusion Dash ainda. Ou talvez com os dois, tá? Enfim, o Dash em si, o Phantom Knight não muda nada. DDD não muda nada, Thunderage não muda nada. O Tri-Brigade muda alguma coisinha ou outra, tá? Ele muda, na verdade, você pode usar o Tri-Brigade com pássaro e também a Branded Fusion, muda um pouquinho, aumenta um pouquinho o patamar do deck, mas a gente vai poder debater um pouquinho sobre isso. O Elvish muda, e eu acho que ele melhora, tá? Com relação ao uso da Branded Fusion, e o Dragon Link não muda nada. Basicamente, essas são as questões, tá? Então, o que eu imagino, como que tá nesse momento configurando o metagame atual? Bom, eu continuo com o Prankids como sendo o deck mais relevante, tá? Mais relevante do jogo. O que aconteceu naquele último torneio que teve? Uma parada que eu particularmente acho bem zoada que tava tendo até então era o grande número de cartas nos decks da galera pra você conseguir deixar aquele deck como viável. O Prankids, que ganhou o torneio, ele diminuiu e usou 40 cartas. Foi uma abordagem bem interessante, ele tinha um espaço muito bom pra tech cards ainda por cima e conseguiu meio que usar o que ele precisava no deck. Eu acho que aquela abordagem é interessante. O fato do Prankids com, obviamente, o Brave Token, e você vê os Brave Token muito mais do que você vê em outros decks. Tudo bem que o Prankids com 60, ele tem coisas muito boas também, que é o fato de poder usar o DPE. E o DPE é um excelente push, tá? Um excelente push pra tudo. Inclusive, usar Thunder Dragon Fusion, usava o Magi Souls, e o Magi Souls é um excelente push pra fazer a Anaconda, e ou fazer o Fusion Dash, ou fazer o Battle Butler, dependendo do que aconteceu. Então você tinha uma versatilidade bem melhor, tá? Mas com 40 cartas você consegue focar muito melhor. Você vê o teu Stake Collector com uma incidência muito grande, e o Sword Soul tava crescendo, então isso ajuda e ajuda duplamente. O Sword Soul tem uma matchup ok e pra boa contra o Prankids, e isso te ajudou muito. Você vê os sides que você precisa, inclusive o cara tá usando hate de Spell Trap, que ajuda quando você pega algum deck de controle maluco, como foi o Eldish, que apareceu o Eldish Floodgate lá no torneio. Então te dá bastante coisas legais. Muda alguma coisa de focar no Prankids, porque ele tá sendo disparadamente o deck mais usado? Eu acho que não. Então tudo se mantém exatamente igual. Qual que é a questão? O fato do Prankids ficar como um deck bem relevante, do jeito que o meta tava, faz com que você abandone umas cartinhas em detrimento de outros. Por exemplo, esse deck fica bem mais fraco pra draw, por exemplo, que é uma carta que passou a ser usada porque ele é bom contra Brave Token no geral. Então fica um pouco mais fraco, mas você pode usar como side deck. Mas assim, desmotiva você usar inclusive cartas como essa porra aqui, o Veiler. Ele tende a sair um pouquinho mais do deck quando esse deck tá muito em alta, mesmo pegando outras cartas, porque o Prankids é uma fatia muito grande do metagame, e você vai priorizar usar coisas que peguem o Prankids, não simplesmente o Brave Token, tá ligado? Que pega e faça função dupla nesse sentido. O Veiler não te ajuda muito nesse sentido, então ele tem essa leve dinâmica, o que inclusive ajuda o Sword Soul a subir, porque sem Veilers você fica muito melhor de ser usado, tá? Agora, a gente começa a pensar em algumas coisas. Quais são as techs que estavam sendo muito usadas? Como, assim, você começa a ter o deck que você tem que colocar essas cartas. Basicamente, indiscutivelmente, essas aqui, tá? O Ashe, o Nibiru e o Ogre. Essas eram as cartas que estavam sendo usadas, assim, muito todo o deck. Todo o deck estava usando isso aqui. Eram as techs que você pegava... o Token Collector, obviamente, né? Só que o Token Collector tinha muita gente que colocava de side deck, o que é acertado. Tem o Token Collector também. Essas aqui são, teoricamente, as melhores cartas... Eram as melhores cartas do formato. Aí é que a gente entra. Esse deck aqui, ele tem alguma chance? Pode ser que tenha. Por quê? Ele por si só é um deck que usa as 40 cartas, não precisa ultrapassar, você pode usar as 40 cartas. Você faz uma engine que é competente, a engine do Esper é pequenininha, ela é competente, forte, tá? Forte, você pode usar de artifícios pra te ajudar na resiliência, pra tua one card absurda play, que é a Branded Fusion, passar, que te dá follow, te dá interação turno do oponente, te dá o Mirror Jade, que pode ser alvo, inclusive é bem bom contra Prankids, tá? Quando você vai primeiro. Então, tem todas, e você tem espaço pra usar as tech cards pra impedir que o melhor deck do formato, que é, por exemplo, o Prankids, desenvolva o jogo dele. Então você consegue, em 40 cartas, teoricamente, tentar atacar o deck mais popular, talvez de maneira mais genérica, ou talvez de maneira mais focada, mas você consegue atacar ele, e você consegue ter cartas que te ajudam a jogar pra cima disso. É um pouco estranho, porque quando ele vai primeiro ele ganha todo mundo, ainda mais o Prankids com 40 cartas, que tem sempre o Prankids e o Brave Token alinhados, complicado, mas enfim.
E aí você consegue, mas você consegue com um deck de Despia, porque usa 40 cartas, você vê o teu side, você vê as tuas techs, sempre, tá? E a tua jogada indo primeiro é bem boa contra o Prankids, que é um deck mais popular. E no segundo, se você conseguiu, de repente, dar alguma hand trap ali, e você tá usando hand trap pra isso, você consegue desenvolver o teu jogo bem. Então, beleza. Mas fora isso, tem outro fator bem importante que pode, além do deck ser novo, que pode tentar justificar, na verdade não justificar, mas assim, é justificar o uso desse deck. Porque pensa assim, esse deck vai ser bem relevante? Talvez seja, por ele ser novo. Agora, na mão dos principais jogadores, vai ser relevante? Olha, por si só, não acho que justifica, mas o metagame é uma conjuntura muito grande de fatores, e nessa conjuntura, vamos ver se faz sentido. As decks, como eu disse, mais usadas são Vashj, Nibiru, Ogre e Token Collector da vida. Essa carta não faz absolutamente nada, e todo mundo tem, inclusive alguns decks no main deck, ainda mais esses decks grandes de muitas cartas, né, usam essa porra no main deck, você não faz absolutamente nada contra o Despia. O Ogre é horrível, muito ruim. Você vai lá no Summon do Albaz pra ele não fazer a Super Poly. Beleza, esse é o único spot que tem. Fora isso, não tem spots pra poder dar o Ogre no deck de Despia. Excelente. Uma das coisas que você quer pra um deck pra ele ser relevante em um ponto é desviar das techs sendo usadas, tá? Isso é bem importante. E desviar de Collector e Ogre, pô, bom pra cacete. Outra hand trap, Nibiru. Quando o Despia vai desenvolver o jogo dele, cara, não passa pelo Nibiru. O Nibiru não pega. É bem ruim, bem zoado. A menos que o cara vai estender muito. Aí tem decks de Edge Imp, por exemplo, que faz com que você estenda mais as jogadas. Agora, o turno standard do Despia não passa por Nibiru. E aí tem a Ashe, que é muito, muito boa. Tudo bem, nesse ponto de vista, quando você para pra ver, as cartas que eram as techs mais usadas, elas não pegam o Despia. Vai se manter pro torneio seguinte? Aí cabe você a pensar. Porque tem algum. Quais são as techs que são boas contra a Despia? Olha só. Velha, Impermanence, esse tipo de carta aqui é bem boa, bem boa. O Ogre até consegue pegar em algum nível, tá? Mas nem tanto. Fica assim. O Gama, ok, tranquilo. Lancia, zoado. Então, olha, quais são? E detalhe, pra esse torneio, qual você vai usar? Você vai jogar o Despia como sendo um competidor nas mãos dos melhores jogadores, a ponto de eu mudar a minha dinâmica de techs que eu uso no meu main deck pra poder usar techs que pegam Despia. Mas se eu usar isso aqui, o deck que já é o mais popular desvia, porque essa porra é ruim demais contra o Prankids. Ruim demais, mas é ruim, tá ligado? É ruim contra o Prankids. Não é a melhor coisa que você quer ter. É muito melhor ter qualquer uma dessas outras que eu falei. Contra o Brave Token também. E aí? Aí é que entra a parada da incógnita do Despia no torneio. Porque, nesse ponto de vista, faz sentido de se usar. E você pode até usar advertentes pra tentar dibrar se o cara tentar usar isso aqui, que é o Comedy, por exemplo. Que é uma carta que você pode usar. Então assim, eu acho que faz sentido. E a gente vai ver um número bem alto, não só em uso, mas em representação no top do Despia, tá? Eu acho que faz sentido pensar isso. E que ele, nesse ponto de vista, se torna um competidor. Se você pega e olha num mundo vago, eu acho que nem faz tanto sentido assim o Despia ser usado em detrimento, por exemplo, de um Prankids da vida, tá? Porque o Prankids é melhor. Mas, nesse ponto de vista atual, pode fazer sentido. Ele desvia das techs que estão sendo usadas comumente aí há muito tempo e no formato, né, e sendo adotados como sendo as melhores hand traps. Ele desvia delas. E ele força você a usar techs que são ruins, no geral, contra o restante do meta. Não exatamente ruins, mas é melhor ter isso aqui, porque tem um impacto maior, entendeu? Essas aqui não tem, e os decks conseguem passar por cima, e contra o Prankids é de pra ruim, tá ligado? Então, bizarro. Outra tech que é muito boa, né, que tá sendo usada bastante, que eu esqueci de colocar aqui, é o BL. E o BL sim, ele é uma das mais usadas aqui, né, tá nessa prateleira. Depois do Mokumo, que só é mais usado, depois aqui é a segunda divisão das hand traps, tá? E o BL sim, o BL pega o Despia e é tranquilo, tá? Então assim, eu acho que faz sentido o Despia ser um deck que vai bem nesse torneio. E pra esse torneio, eu colocaria o Despia como tier 1, pra esse torneio pelo menos, tá? Então eu colocaria mais ou menos a minha chance nesses dois decks como sendo mais populares, seguidos por um Sword Soul da vida. E uma parada que dá pra gente notar nesses decks agora com o Despia é que tá diminuindo o número deles. E eu acho que quanto menor o número das cartas no deck, melhor. Eu acho que o 7, que é o Cyber Ciel, já até tem uma parada, não sei se o Paulo tá jogando com ele ainda, e ele tá jogando esse YCS, mas ele tem essa parada de pode usar todas essas hand traps aqui se ele quiser, tá ligado? E aí ele quiser, ele pode atacar, sei lá, o Despia, não sei. Mas, enfim, o Despia, ele não força você a usar cartas hard contra ele, como por exemplo, Barrier, ou que na verdade talvez até valha a pena, tá? Porque o Barrier pode pegar outras coisinhas também. Mas, por exemplo, Retaliate em si, não sei. Mas, enfim, é mais ou menos esse o pensamento que eu tenho no momento atual do metagame, tá? Eu acho que esse Based aqui, ele cai muito. O T-Brigade, apesar de ter melhorado, não é suficiente. O Phantom a gente pode esperar um dia de sorte de um cara de que vai ganhar todos os dados e vai arrombar todo mundo, isso pode acontecer. Mas com certeza ele não é o dos tier ali pra esse torneio. DDD nem se fala. Floundering, como sempre, inconsistente. E tem essas questões, tá? Agora,
acho que o que briga são esses decks aqui. Esses decks aqui são os que brigam nesse momento pra o Tier 1. Eu coloquei essa carta aqui de baixo porque, tipo assim, pode ter variações de combo aleatório que usa essa merda aqui, como que vai usar essa porra aqui, e essa carta causa impacto, e o Sky Strike não, né? Enfim, eu acho que são esses aqui os decks a serem vistos no momento. Inclusive o Sky Strike é bom contra Despia, tá? Mas enfim, eu acho que mais ou menos a gente vai esperar algo nesse bolo como sendo o Tier 1 pra esse evento, tá? Considere esse Elos como sendo o 7 também. E o Sword Soul são um deck aí também em relevância nesse momento, né? Mas enfim, meus amigos, é mais ou menos isso, tá? Que eu imagino pra esse torneio. Vamos esperar pra sair os resultados. Eu queria muito acompanhar as partidas desse YCS. Infelizmente não tá sendo transmitido, mas eu queria muito ver. Mas diz aí tua opinião. Muito bem, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais!